Olá! Bom, seguindo nossa exploração sobre a inteligência, hoje a gente vai mergulhar um pouco nas tentativas de aumentar essa capacidade, né? Isso. É quase uma busca, assim, meio santo graal da cognição. E a ideia é analisar essas alegações com um olhar bem crítico. Sim, e é fundamental, sabe? Começar pelo conceito de peso da evidência. Aparecem muitas alegações espetaculares, né? Muitas mesmo. Mas, assim, poucas sobrevivem a um escrutínio mais rigoroso. E tem um desafio básico que é a própria medição. A medição, como assim? As pontuações de QI, elas não são unidades físicas tipo metro ou quilo, entende? Ah, claro, não é algo tão concreto. Exato. Isso complica muito na hora de interpretar esses supostos aumentos. Por isso que a replicação independente dos resultados é, nossa, crucial na ciência. Entendido. Então tá. Vamos começar desmistificando algumas ideias que circulam por aí. Aquela história de ouvir Mozart para ficar mais inteligente. Tem base? Ah, o famoso efeito Mozart, né? Olha, teve um estudo lá em 1993 que sugeriu um aumento mais temporário no raciocínio espacial depois de ouvir Mozart. Temporário? E meta-análises depois, que juntam dados de vários estudos, mostraram que o efeito é mínimo, ou talvez nem exista. O que pode acontecer, talvez, é uma melhora passageira no humor ou no estado de alerta da pessoa. Ah, tipo, a pessoa fica mais animada e vai melhor no teste. Isso pode influenciar o desempenho logo em seguida, mas não significa um aumento duradouro na inteligência geral ou mesmo no espacial. É o exemplo clássico, sabe, de como resultados iniciais podem ser superestimados, às vezes por problemas na análise ou amostras pequenas. Faz sentido. Ok. E aqueles treinos de memória de trabalho, tipo o NBAC, que prometiam, assim, turbinar a inteligência fluida, a capacidade de resolver problemas novos. Pois é. Esse é outro caso bem emblemático. Teve um estudo famoso de 2008 na PNAS. Sei, revista importante. Sim, e ele alegou ganhos dramáticos na inteligência fluida com o treino NBAC. Só que surgiram críticas metodológicas bem sérias. Que tipo de críticas? Olha, o teste de inteligência que usaram, o BOMAT, foi aplicado de um jeito diferente do padrão, com tempo limitado. E pior, ele era estruturalmente muito parecido com a própria tarefa do treino. Ah, então peraí. A pessoa ficava melhor no teste porque ele era parecido com o treino, é isso? Não porque ficou mais inteligente de forma geral. Exatamente. Isso coloca em dúvida a tal da transferência, né? Ou seja, será que treinar uma coisa específica melhora mesmo uma capacidade mais ampla como a inteligência fluida? Ou só melhora o desempenho naquela tarefa treinada? Entendi. E o ponto crucial, muitas tentativas independentes de replicar esses resultados falharam. O consenso científico hoje é que o treino NBAC melhora o desempenho no NBAC, claro. Na própria tarefa. Isso, mas não demonstra uma transferência robusta para a inteligência fluida geral. Tá claro. E no caso de jogos de computador para crianças, também teve um barulho sobre ganhos de QI, né? Sim, teve um estudo de Berkeley que sugeriu isso, mas, de novo, enfrentou críticas parecidas, amostras muito pequenas e problemas na hora de converter os pontos do jogo para uma escala de QI, que não é algo simples. Além disso, notaram que as crianças com QI inicial mais baixo foram as que tiveram os maiores ganhos. O que pode ser só... Regressão à média. Um efeito estatístico, né? A tendência de resultados extremos voltarem para perto da média depois. Faltam replicações independentes e robustas. Tem que ter cuidado, viu? Especialmente com produtos comerciais de treinamento cerebral. que exageram, né? Muitas vezes exageram os benefícios ou selecionam só os dados que interessam. A regra de ouro é, sempre, exigir replicação independente. Ok, esse padrão de cautela ficou bem claro. Agora, saindo dessas intervenções mais pontuais, o que a gente sabe sobre fatores mais amplos, tipo nutrição ou programas de educação infantil? Olha, existem meta-análises grandes, como umas feitas pela NYU, que revisaram o impacto de várias intervenções na infância, suplementação nutricional, por exemplo, com pufas, aqueles ácidos graxos. Sim, ômega 3 e tal. Isso, mostraram efeitos muito pequenos no QI, e mesmo esses efeitos podem estar, na verdade, misturados com outras coisas. Tipo o quê? Genética ou ambiente familiar. Por exemplo, pais com QI mais alto talvez tenham mais tendência a amamentar, e a amamentação está ligada aos pufas. Fica difícil separar. Entendi a complexidade.
E a educação infantil? Então, programas intensivos de educação infantil, apesar de trazerem outros benefícios importantes, sociais, educacionais, não mostraram aumentos duradouros no QI medido. Mesmo os intensivos? Mesmo, algumas coisas como leitura interativa antes dos 4 anos ou pré-escola com foco forte em linguagem parecem ter efeitos modestos, coisa de 4 a 7 pontos de QI. Que não é tanto assim, né? Tá perto da margem de erro dos testes e a gente não sabe direito se isso dura muito tempo. A durabilidade é incerta. Certo. E aquela ideia que parece mais ficção científica, a tal pílula de QI. Existe alguma coisa no horizonte? Olha, por enquanto não tem nenhuma evidência científica sólida para uma pílula que aumente a inteligência geral em pessoas saudáveis. Não mesmo. Mas e os estimulantes que existem? Os psicoestimulantes são usados para melhorar foco, atenção, né? Mas faltam estudos robustos mostrando aumento na inteligência geral. E, além disso, a simples ideia já levanta um monte de questões éticas complicadas. Imagino. Tipo, Segurança a longo prazo, né? Autenticidade. A pessoa melhorada ainda seria ela mesma? Risco de coerção para usar as pílulas, justiça no acesso, se só alguns pudessem pagar, e até a questão de trapaça em competições e estudos. nossa, é verdade. Muita coisa. Muita coisa. Talvez, assim, lá na frente, com avanços na compreensão da neuroquímica do cérebro, quem sabe, vindos de pesquisa sobre Alzheimer, por exemplo, talvez surja algo, mas ainda é muito especulativo. Entendi. Agora, a gente chega numa fronteira que parece, assim, particularmente fascinante. Estimulação cerebral direta. O que tem aí? Sim, aqui a gente entra em tecnologias que de fato manipulam a atividade do cérebro diretamente. Técnicas como TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, Usa ímãos, né? isso, campos magnéticos. E tem a TDCS e a TACS, que usam correntes elétricas de baixa intensidade na cabeça. Estão sendo pesquisadas. E os resultados? São preliminares e, para ser sincera, bem inconsistentes sobre os efeitos na cognição. Alguns estudos com TACS, que tenta mexer nos ritmos cerebrais, sugeriram algum efeito na inteligência fluida, mas ainda é muito cedo para dizer. E tem outras mais invasivas também. Tem o DBS, estimulação cerebral profunda, que envolve cirurgia e é usada para doenças neurológicas. E até pesquisas com lasers de baixa potência. São áreas de pesquisa. Então, pelo que você está dizendo, são mais ferramentas para pesquisa hoje, para entender o cérebro, do que métodos para turbinar a inteligência. Precisamente. São ferramentas promissoras para a gente entender causa e efeito no cérebro, sabe? Mas estão longe, bem longe de serem métodos seguros e comprovados para aumentar a inteligência na população geral. E olha, muito cuidado com aqueles dispositivos caseiros que às vezes aparecem por aí prometendo milagres. Alerta importante. E olhando mais para o futuro, talvez a genética seja a aposta mais, digamos, sólida para entender e, quem sabe, um dia influenciar a inteligência. Provavelmente. A gente sabe que a inteligência tem um componente hereditário forte. Mas o desafio é gigantesco. Por quê? Porque a gente está falando de identificar centenas, talvez milhares de genes. Cada um com um efeito minúsculo. E entender como eles interagem entre si e com o ambiente, incluindo a epigenética, que liga e desliga genes. É muito complexo. Entendi. Se a gente conseguir identificar vias biológicas comuns que esses genes afetam, aí sim elas poderiam virar alvos. E tecnologias como o CRISPR-Cas9 de edição genética Abrem portas, né? abrem portas teóricas para futuras intervenções. Mas isso traz possibilidades e dilemas éticos enormes, né? De uma magnitude que a gente mal consegue imaginar hoje. Sem dúvida. Então, para a gente tentar resumir nossa exploração de hoje, parece que aumentar a inteligência de forma significativa, comprovada, ainda é um objetivo bem distante, né? Com certeza. O tal do peso da evidência científica atual não apoia as alegações mais comuns que a gente vê por aí. Seja com música, treino, jogo, pílula ou mesmo essas tecnologias de estimulação atuais. Exato. A ciência avança, claro, mas a complexidade da inteligência exige muito ceticismo, um rigor metodológico extremo e, como a gente falou, replicação independente dos achados. A busca continua, mas o foco realista hoje é primeiro entender a fundo a neurobiologia e a genética da inteligência,
antes mesmo de pensar em modificar. Entendido. E fica a reflexão final, né? Se um dia a ciência realmente conseguir tornar possível aumentar significativamente a inteligência humana, quais seriam as implicações disso para a nossa sociedade? Para tudo. Deveria-se uma prioridade científica correr atrás disso? Ou os riscos éticos e sociais são grandes demais? É uma questão bem complexa para a gente continuar pensando.